Bases de dados. Para você que utiliza bases de dados, onde é relevante trabalhar com esse tipo de objeto, né? Uma base de dados? Para você fazer soma Cs, para fazer conte Cs, para criar tabelas dinâmicas. Poxa, não existe tabela dinâmica sem uma boa base de dados. Então, o que você tem que prestar atenção na sua base de dados? Você precisa deixar essa base com os dados mais coerentes e mais enxutos possível. Por quê? Porque você não pode ter, por exemplo, espaços desnecessários nessa base. Ela precisa ter uma classificação, uma ordem que vai facilitar uma possível análise se você for filtrar esses dados. Tá? Então, isso é muito importante. Você ganha o que com isso? Você ganha tempo. Você ganha performance de máquina. Tá? Quando você for fazer alguma fórmula, alguma exclusão, inclusão de registros, você ganha muito tempo com isso. E evitando também uma possível travada do Microsoft Excel. Porque se ele tem que trabalhar com muitas linhas, e principalmente com linhas intercaladas, isso faz com que ele consuma um pouco mais de processamento, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês clássico. Vamos falar sobre exclusão de registros em uma base de dados. Tá legal? Você vai ver a diferença, o impacto de você já manter ou, antes dessa exclusão, você fazer uma classificação correta para poder ganhar tempo, ganhar performance e evitar essa travada que, se você não tiver salvo o seu arquivo, pode sim comprometer o seu trabalho. Me acompanhe aqui. Eu tenho aqui uma base de dados, tá? Nós temos aqui, essa coluna aqui não, nós temos aproximadamente, temos 16 colunas, temos um total de 124.478 linhas, é uma base tranquila, né? Se você vê que o Excel ele comporta até 1.048.576 linhas, 124.000 é tranquilo, tá? Não deveria dar tanta dor de cabeça não. Agora, eu tenho aqui duas colunas que estão me causando um incômodo, que são as colunas a linha e a coluna descrição, onde eu tenho erros, tá vendo? Ó? Tenho aqui erros. Qual é o meu objetivo aqui? O que eu quero fazer? Eu quero remover essas linhas. Eu quero excluir as linhas que possuem erros. Muito simples. Vou selecionar aqui uma célula qualquer. Vamos na guia dados, grupo classificar e filtrar, filtro. Está aqui, maravilha. Coloquei aqui um filtro. Vou filtrar por linha. Tudo que for erro. Maravilha. Ok. Nós temos aqui de células com erro, de linhas, registros com erro, 15.144. 15.000 linhas, 15.144 linhas estão com erros. Essas são as que eu quero excluir. Percebam, porém, que ele oculta, quando eu filtro, ele oculta aquilo que eu não quero ver. Então, ó, da linha 16 que tem um erro, ele pula para 21, 22, 28, 30. Tem um monte de linha aqui que não está aparecendo. Então, estamos trabalhando aqui com um conjunto de registros intercalados, que ele vai ter que fazer essa exclusão. Nós vamos então selecionar de A16 até P84.057 aqui, ó. Selecionei toda a minha tabela, as células que estão, os registros com erro, tá? Algumas pessoas utilizam muito o Alt ponto e vírgula. O Alt ponto e vírgula, ele é um atalho, selecionar apenas células visíveis. É isso que ele faz, tá? Alt ponto e vírgula. Então aqui, ó, Alt ponto e vírgula. Tá vendo que apareceu essas linhas em branco aqui? Onde tem essa linha, ele está dizendo, ó, aqui tem um conjunto de registros ocultos que não está aparecendo, tá? Isso garantiria que você fizesse a exclusão apenas nas células visíveis, apenas nos registros visíveis. Porém, não é necessário, tudo bem? Se você for fazer aqui exclusão de registros, se você não utilizar esse Alt ponto e vírgula, ele só vai excluir aquilo que está filtrado mesmo, está sem problemas. Não é obrigatório, mas visualmente é interessante para você entender a quantidade, de grupos de registros intercalados que nós temos aqui.
Tudo bem? Então aqui eu vou refazer a seleção, né? Refazer a seleção aqui, sem o alt, ponto e vírgula mesmo. Pronto. Selecionou mesmo? Selecionou, tá ok. E agora nós vamos excluir. Vou utilizar o atalho para isso, que é o Ctrl-. Ctrl-. Excluir toda a linha da planilha, tem essa questão. Ele não vai excluir só essas células, vai excluir a linha toda. Então, se você tiver alguma informação aqui à direita da sua base, ela será excluída também. Então, muito cuidado. Tá? Eu não tenho nada aqui, então eu vou excluir tudo mesmo. Vamos ver o tempo que isso vai levar? Ó, nesse momento aqui para mim é 5h49:48. Marcos, 5h49? Sim, eu já estou no terceiro vídeo hoje. Tá? Pessoal, é o meu horário. Eu adoro trabalhar esse horário. É muito bacana. 5h50. Ok. Ok, está falando para mim que vai demorar, né? Ó, a operação que você está prestes a executar afeta um grande número de células e pode demorar muito tempo. Tem certeza? Sim? Ok. Então, vamos lá, 5h50 e 15 segundos. Vamos ver então o tempo que ele vai levar para poder concluir essa exclusão. Tá? Eu não tenho uma estimativa, apesar do meu computador ter um bom desempenho, eu vou avançar, acelerar aqui um pouquinho para passar para vocês quando que ele vai finalizar. Tudo bem? Pronto, ele acabou de finalizar, ó, foi 5h40 aproximadamente, né? 5h51 e 40 segundos. Então, ele levou aqui quase 2 minutos para efetuar essa exclusão, né? Foi 5h50 e 15 para 5h52, 51 e 40. Eu não me recordo, pessoal, algo aproximadamente, né, a 1 minuto e meio mais ou menos, ok? Que ele levou aí para fazer essa exclusão nessas 15.000 linhas. É muito impactante, né? Isso no dia a dia, se você tiver muitas bases para trabalhar, e supondo que fosse uma base maior ainda, você ia perder realmente muito tempo. Isso se é que ele não ia travar, né? Muitas vezes isso ocorre. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou desfazer essa exclusão e vou mostrar para vocês como fazer exatamente a mesma exclusão, gastando bem menos tempo. Tá legal? Então, vou repetir aqui o processo. Vou dar um Ctrl Z para voltar as informações aqui no lugar e aí vamos refazer esse teste. Esse Ctrl Z também vai levar um tempinho, eu vou acelerar aqui, já falo com vocês. Ok, então aqui na base eu vou remover o filtro agora, tá? Vou limpar o filtro para que ele volte a exibir todos os dados. Pronto, voltou a exibir todos os dados, todas as 124.478 linhas estão aqui e nós faremos o seguinte: nós vamos classificar pela coluna onde está ali a classificação que eu quero excluir, o dado que eu quero excluir. Como eu quero excluir os registros com erro, e esse erro aparece tanto aqui em linha quanto em descrição, eu vou fazer pela linha, tá? Vou fazer pela linha. Por quê? Porque a descrição eu tenho muito mais itens, tá vendo? Ó? Muito mais itens. E na linha eu tenho menos itens, é muito mais simples para ele trabalhar com essas categorias. Fica bem mais sucinto, muito mais fácil dele entender do que essa gama de descrição. Eu vou classificar pela coluna de linha. Classificar, só selecionar uma célula qualquer da coluna linha, AZ, pronto, classifiquei. Ou seja, os meus registros com erros, eles vieram parar aqui no final. Tudo bem? E agora eu vou selecionar, vou filtrar apenas o erro, novamente. Qual que é a diferença agora? Eu não tenho mais aquele monte de registros intercalados, ocultos, para ele fazer a exclusão. É uma gama contínua, olha só. 335, 336, 37, 38, 39, tal. Não tem nada aqui oculto, porque nós classificamos pela linha. Na verdade, eu poderia até diretamente excluir a linha como um todo, né? Se eu selecionar aqui a linha completa, ó, daqui
até lá embaixo, usei o Ctrl Shift seta aqui, tá? Eu poderia direto já excluir a linha inteira, sem nem falar para ele excluir célula, daí ele vai falar para mim que vai excluir a linha inteira e depois excluir, tá? Eu só vou fazer dessa outra forma porque para comparar o tempo que demora, como foi assim que nós fizemos da primeira vez, né? Porque estava intercalado, eu vou fazer exatamente o mesmo processo aqui para a gente ver o ganho de tempo, o ganho de desempenho. Então, olha só, vou selecionar aqui de A109335, tudo para a direita, tudo para baixo. Pronto, ó, selecionei tudo isso aqui, todas essas células que estão com erro e vou excluir utilizando o atalho Ctrl-, excluir toda a linha da planilha. Sim, vamos ver que horas são. 5h57, vamos esperar ele dar 5h58, que é o tempo certinho, fica mais fácil para a gente lembrar depois e ver o ganho de tempo que a gente teve com esse processo. Então vamos lá, 3, 2, 1, ok. Ele já excluiu. Não tivemos que aguardar nada. Olha a diferença que pode ter no seu dia a dia se a sua base estiver organizada, se você deixar ela o mais leve possível, sem informação desnecessária, sem espaços desnecessários, tá? Usando, né, categorias de informações, dimensionamentos corretos, tá? O ganho é muito grande. Então, olha só, fica essa dica aí para vocês de sempre procurar classificar, ordenar antes de fazer essas exclusões gigantescas. Você vai ganhar desempenho, você vai ganhar tempo e você não vai correr o risco de travar o arquivo e você perder aí os seus dados, ganhando muito mais confiabilidade nas informações no seu dia a dia. Legal? Gostaram da dica? Dê um dedão aí no like, então, por favor. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, senão você não vai saber quando tiver coisa nova aqui no canal, tá certo? E vai acompanhando a gente, sempre muita informação nova para você, toda semana, tá ok? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima.